Olá, tudo bem? 30 mil pessoas sofrem de esclerose múltipla no país, uma doença que atinge os mais jovens, entre 20 e 40 anos, e principalmente mulheres. Para falar sobre esse assunto, eu converso hoje com o Dr. Henri Sato, que é médico neurologista. Obrigada pela entrevista, Dr. Sato. Explica pra gente primeiro o que é esclerose múltipla. A esclerose múltipla é uma doença crônica, autoimune, que significa de que nosso sistema imunológico, que é usado para combater infecções, ele desregulariza e ele ataca especificamente o corpo, o próprio corpo, mais detalhadamente o cérebro e a medula espinhal. Então ele causa uma inflamação e uma perda, né, de mielina, que é uma proteína que recobre os fios dos neurônios, causando então sintomas neurológicos. Quais são esses sintomas? Os sintomas da esclerose múltipla são diversos, né? Mas os principais são formigamentos, amortecimentos pelo corpo, né? Alteração de força muscular, como uma fraqueza, fadiga, alterações do equilíbrio, coordenação motora e a visão, né? Desde visão embaralhada, turva, esses podem ser sinais e sintomas de esclerose múltipla. E por que atinge, doutor, principalmente os mais jovens aí nessa faixa de 20 e 40 anos, né? Essa informação ainda não é totalmente precisa, né? A gente sabe que doenças autoimunes... Tem maior incidência nesse grupo, né? Problemas autoimunes, curiosamente, afetam mais jovens, né? Mas ainda não foi definido uma causa específica do porquê que a população mais jovem, ou mesmo até as mulheres, como foi citado, são mais frequentemente afetados, né? E também não existe um motivo específico das mulheres estarem dentro desse grupo mais atingido também, doutor? Não, por hora ainda não há uma informação do porquê que essas mulheres, né, as mulheres em geral, eles têm uma incidência maior, né, de doenças autoimunes, né, como a esclerose múltipla, por exemplo. E como que é feito o diagnóstico? As pessoas, por exemplo, que sofrem desses sintomas, estão mais ou menos nesse grupo de 20, 40 anos, como é que elas sabem que tem ou não a doença? É um exame clínico? É só pelo diagnóstico? Como que o médico detecta esse tipo de problema, doutor? O diagnóstico da esclerose múltipla é um pouco complexo porque não existe um exame único que define o diagnóstico, né? Como existem outras condições na área médica, né? Então, na verdade, nós precisamos, para fechar esse diagnóstico de esclerose múltipla, um conjunto de sintomas e exames, né, que determinam alterações típicas de esclerose múltipla e assim temos que excluir outras doenças, que, né, por exemplo, falei dos sintomas anteriormente, eles não são exclusivos de esclerose múltipla, então existem outras condições que também causam formigamentos e tontura. Então é necessário uma bateria de testes e exames para excluir outras doenças também, né? Por isso o diagnóstico ele pode ser tardio, ele pode demorar também a acontecer por causa exatamente desse problema de poder ser um monte de doença, mas e o diagnóstico levar um tempo de ser clínico e ser médico também? Correto, né? Realmente isso faz com que possa haver um atraso no diagnóstico, né? Porque como infelizmente nós não temos um exame único de diagnóstico, e como os sintomas eles podem ser obviamente sim, de outros problemas, né? De condições inclusive não neurológicas, né? Visão, se for citou visão, né? Tontura, que pode ter outras áreas da medicina que podem também causar esses sintomas. Então, realmente, o diagnóstico acaba atrasando em muitos casos. E a esclerose múltipla, doutor, ela pode ser incapacitante? Infelizmente, sim, né? A esclerose múltipla é uma doença que pode afetar a pessoa, o paciente, de diversas formas. Na maioria das vezes, quando o caso ele realmente tende a não evoluir bem, a questão motora é que acaba sendo o principal problema, né? Mas assim, realmente, né, principalmente quando não é diagnosticado muito tardiamente ou quando não é feito um acompanhamento bem adequado, isso pode ser um risco para o paciente. E não tem cura, doutor? Como sendo uma doença autoimune, como o senhor falou? Infelizmente não há uma cura, né? A esclerose múltipla é considerada uma doença crônica, né? Uma desregularização crônica da imunidade. Porém, há tratamentos que conseguem conter a esclerose múltipla, né? Então, com que ela não evolua, que ela não progrida. Então, existem tratamentos e medicamentos que têm essa capacidade. Quais são esses tratamentos, doutor? Hoje em dia existem diversos medicamentos, né? Inclusive, o Sistema Único de Saúde fornece esses tratamentos, o qual tem um custo relativamente elevado, né? E, na verdade, graças a Deus, existem diversos medicamentos porque a evolução e o conhecimento da esclerose múltipla avançam muito, né? E, na verdade, assim, cada pessoa tem uma necessidade diferente. Então,
a gente individualiza muito hoje em dia o tratamento da esclerose múltipla baseado nisso, né? Então, até por existir medicamentos de diversos perfis, assim. E o tratamento é só medicamentoso mesmo? Ou a pessoa acaba tendo que mudar o ritmo de vida, mudar os hábitos de vida, doutor? Perdão, o ideal, na verdade, o tratamento medicamentoso, ele é uma parte do tratamento como um todo, né? O importante seria ter uma visão mais multidisciplinar da pessoa, né? Então, lógico, o medicamento é importante, né? Controlar alguns sintomas, mas, por exemplo, alguns pacientes precisam de uma reabilitação, né? Alguns precisam de uma orientação de condicionamento físico, a questão alimentar, né? Fonoaudiologia. Então, na verdade, o tratamento engloba uma série de fatores que não envolve somente o medicamento, né? Para que realmente a pessoa tenha uma qualidade de vida boa e que possa conviver bem com a esclerose múltipla, né? E o tratamento, doutor, ele consegue fazer com que a doença regrida ou ele apenas atenua o estágio da doença? Em algumas situações pode haver até uma melhora, uma regressão, mas até o momento todos os medicamentos eles tendem a impedir a progressão, né? Então por essa razão que é bem importante fazer um diagnóstico precoce, né? Ter um bom acompanhamento, porque o medicamento consegue segurar a esclerose múltipla, digamos assim. Mas se a pessoa tem algumas sequelas, é possível que realmente o remédio não consiga melhorar, né? Pelo menos no momento. Há em andamento alguns estudos novos para que as pessoas possam recuperar de sequelas neurológicas, mas por hora ainda não há nenhum medicamento disponível no mundo. E é complicado, né, doutor? Porque como essa doença autoimune atinge os mais jovens, né, pessoas aí de 20, 40 anos, são pessoas que estão no ritmo acelerado de vida ainda, no estudo, trabalho. É muito complicado para quem recebe um diagnóstico como esse, né? Realmente isso, né, quem trabalha dentro dessa área sente essa angústia realmente por parte das pessoas, dos familiares, né? Muitos medos, muitos receios, né? Pessoas jovens que estão numa fase altamente produtiva da vida ou que querem constituir família, né? Porém, assim, por isso que é extremamente importante os grupos de apoio, né? A visão multidisciplinar, né? Que realmente possa orientar cada caso, cada paciente, né, a procurar realmente uma mudança ou eventualmente até mesmo uma adaptação de estilo de vida, né? Por isso o diagnóstico tem que ser rápido, né? Não pode demorar muito, né, a procurar ajuda. Isso, né? Então, quanto mais cedo a gente consegue tratar a esclerose, né, primeiro a gente consegue, o medicamento realmente vai ter maior eficácia, né? E a gente consegue já trabalhar, inclusive, o futuro dessas pessoas, né? Isso é extremamente importante. E como a doença atinge também mulheres, ainda mais nesse período de 20, 40 anos, que é o período fértil, né? Pode atrapalhar numa possível gravidez, pode atrapalhar, né, nessa questão do planejamento familiar? A esclerose múltipla não impede a mulher de ter filhos, né? Até a gente recomenda, se há a intenção de constituir família, que deva constituir família, né? Mas como qualquer condição crônica, né, o ideal é fazer um planejamento. Então temos que controlar primeiro a esclerose, se ela não estiver controlada, escolher um melhor momento, né, em relação à gestação e rever os medicamentos, né? Porque alguns medicamentos não combinam com a gestação, a gente tem que ver todos esses detalhes. Mas hoje em dia é possível e a gente até recomenda se o casal quiser ter filhos, né, quer constituir ter família, que faça, né? Não existe um impeditivo para isso não. Ela consegue ter uma vida normal? Consegue ter uma vida normal. Lógico que, né, sempre vai haver uma necessidade de um acompanhamento neurológico, né, um tratamento envolvido, mas, né, isso é comum em várias condições crônicas, né? Se a gente realmente for imaginar, várias pessoas já vivem essa situação em outras áreas, né, como diabetes, hipertensão. Tudo depende muito do bom acompanhamento. Né? E como sendo uma doença autoimune, doutor, quais os cuidados que a pessoa tem que ter se ela já tem esse diagnóstico? Por exemplo, com surto de algumas doenças, toma ou não vacina, que é o dilema, né, que essas pessoas vivem, né, porque já tem uma doença autoimune, né? Qual o cuidado, qual a recomendação, doutor? Assim, a esclerose múltipla e outras condições autoimunes, né, realmente são situações bastante especiais. Então, assim, medicamentos, vacinas, sempre é importante conversar com o médico que acompanha né, a pessoa. Em especial a vacina, a gente tem vivido alguns surtos de vacina, especificamente na esclerose múltipla tem que ser visto com bastante cautela o uso de vacinas, né? Alguns tipos de vacina, né, dependendo do que é aplicado, ele pode eventualmente piorar a esclerose múltipla. Então é importante que a pessoa que tem esclerose portadora de esclerose múltipla precise, por exemplo, tomar uma vacina, né?
que realmente seja bem orientada pelo médico que está acompanhando, né? Porque algumas vacinas, não todas, né? Até a gente recomenda que muitas vacinas que os pacientes de esclerose múltipla devem utilizar, mas algumas vacinas devem ser evitadas, né? Então, tem que ser uma análise médica com o médico que acompanha o paciente. Porque não é uma contraindicação absoluta, sabe? Mas a gente tem que pesar muito bem o benefício e o risco que essa vacina vai causar, especificamente nos pacientes portadores de esclerose múltipla, né? E esses pacientes com esclerose múltipla, eles ficam mais expostos a vírus, quer dizer, o vírus no organismo deles os vírus agem diferente, agem com uma potencialidade, é isso? Olha, em relação à esclerose múltipla, não, né? Apesar da pessoa com esclerose múltipla ter, né, digamos assim, uma desregularização imunológica, porque é uma doença autoimune, o comportamento dos vírus, das bactérias que entram no nosso organismo é o mesmo. Porém, alguns medicamentos da esclerose podem ter uma relação com infecções, então, né, não são todas, depende do tipo de medicamento que está usando. A imunidade pode dar uma reduzida em relação ao remédio da esclerose, mas não necessariamente a esclerose, né? Ah, sim, isso pode interferir. Isso pode interferir. Né? E, doutor, a esclerose múltipla tem alguma ligação? Por exemplo, se eu tenho alguém na minha família com esclerose múltipla, eu posso vir a desenvolver? Alguém da minha família pode vir a desenvolver? É uma questão genética? É uma questão hereditária? Olha, essa associação, essa questão familiar, né, da esclerose múltipla é muito rara, né? Então é muito difícil nós observarmos assim uma pessoa com esclerose múltipla que possui pais ou eventualmente os filhos venham a desenvolver esclerose múltipla, né? Mas a esclerose é genética, então assim, a gente possui genes, né, o qual não quer dizer que necessariamente eles vão ter um alto risco de passar para outras gerações, né? Sim. Então, assim, a esclerose múltipla tem um componente genético, mas não é comum essa hereditariedade, né? Como foi comentado aqui, né? A hereditariedade ele é genético, mas ele tem uma relação muito de transmissão de gerações. Isso não é comum na esclerose. Né? Mas então é mais o ambiente que pode fazer essa combinação? Na verdade, a causa, né, uma das perguntas frequentes sobre o que causa a esclerose múltipla, na verdade a gente considera são múltiplos fatores. Existe uma necessidade de uma predisposição genética, mas aparentemente isso diversos estudos vêm mostrando de que fatores externos, como infecções por vírus, incidência solar, ou a vitamina D, que tem se falado muito em relação a um fator de risco para a esclerose múltipla, eles também têm que estar agregados junto à genética para que a pessoa venha desenvolver esclerose, né? Isoladamente, eles não é um fator único, né? Que desencadeiam apenas uma coisa, né? Mas por exemplo, é por isso que é preciso a gente cuidar dessa questão da imunidade. O senhor acredita que cuidar da imunidade também pode prevenir muito problema na frente? Com certeza, né? Cuidado com a imunidade, né? Que aí inclui, né, uma atividade física regular, uma boa alimentação, né? Cuidado com questões de infecção, algumas situações dessa natureza são extremamente importantes para evitar assim, né, uma tendência de algum risco, de alguma doença, né, e principalmente nas doenças autoimunes. Hoje o senhor estava falando que há hoje no país 30 mil pessoas com esclerose múltipla. Esse número pode ser maior? Infelizmente, provavelmente é maior, sabe? Porque os registros que a gente tem aqui no Brasil, eles não são assim muito organizados nesse aspecto, mas com certeza esse é o número mais aproximado que nós possuímos, né? Nessa média de 30 mil pacientes portadores, né? Mas a gente sabe também que muitos casos não, né, tendem muito a atrasar diagnóstico ou não são diagnosticados, então eu realmente acredito que esse número é subestimado. Né? E no dia a dia, o senhor que trata pacientes com esclerose múltipla, qual que é o maior desafio para o paciente? Quando a gente conversa com as pessoas com esclerose, a gente sente que a grande dificuldade deles é essa questão do convívio, né? Porque a esclerose acaba virando uma sombra em relação aos pacientes. É muito estigmatizado hoje, né? Isso, então, e mudou muito, né? Infelizmente, a esclerose, existe um conceito de que a esclerose tem um destino muito invariavelmente para a cadeira de rodas. A gente sabe que isso não é mais a realidade. Então, isso que vem à cabeça. As pessoas falam, por exemplo, em esclerose múltipla, você já imagina alguém numa cadeira de rodas. Não é necessariamente isso. Precisa evoluir muito, precisa haver um diagnóstico muito tardio para que isso aconteça? Ou isso é um fato que a pessoa tem que aceitar? A gente sabe que esse risco realmente existe, né? E de fato existem realmente pessoas que estão na cadeira de rodas, né? Mas cada caso é um caso, né? Outra situação que muda muito esse cenário são os tratamentos, né?
Porque até a década de 90 não existia tratamento de esclerose múltipla. Não existia, Nenhum. até 90 não. O primeiro tratamento surgiu nos anos 90, né? Então, de 2000 em diante, houve um crescimento exponencial de medicamentos, né? Então, isso tudo impacta diretamente, né, no perfil dos pacientes, né? Então, apesar de existir esse risco, e de fato existem pessoas com cadeira de rodas, né, mudou muito o cenário, né? Então tem que ver com bastante cautela, né, esses preconceitos que a gente possui, né, em relação a determinadas doenças, porque realmente vem mudando muito, né, ao longo dos últimos anos, né? Ou seja, tem tratamento, a pessoa tem que buscar ajuda, né, doutor? Perfeito, isso mesmo. Tá bom, muito obrigada pela sua presença. Imagina, foi um prazer, foi meu. Obrigada. Obrigada a você pela companhia. A gente volta numa próxima.